A brisa salgada, da orla de Ipanema, sempre trazia um cheiro de promessa, de vida pulsante, e de um futuro que para mim, parecia tão sólido quanto as rochas do Arpoador. Meu nome é Ana Paula, e aos 30 e poucos anos, eu acreditava ter alcançado a Planet. Casada há 10 anos, com Ricardo, um homem que personificava o ideal de sucesso e estabilidade, eu vivia uma vida que muitos considerariam invejável. Morávamos em um apartamento espaçoso na zona sul do Rio, com uma vista deslumbrante para o mar, que se estendia até onde a vista alcançava. Ricardo, com seu sorriso largo e cativante, era um empresário bem-sucedido no ramo de eventos, sempre viajando, sempre ocupado, mas sempre, segundo ele, pensando em nós. Nossas manhãs começavam com o ritual do café, na varanda onde as andas batiam ritmadamente, e o pão de açúcar se erguia majestoso. Ele lia o jornal, eu checava minhas redes sociais e planejamentos para a pequena boutique de moda que eu tinha em Leblon. Era um negócio que eu construí com muito carinho e suor. Um oásis de criatividade em meio à rotina que Ricardo impunha com sua ambição. Ele sempre me incentivou, mas de uma forma quase paternalista, como se meu sucesso fosse um reflexo do dele. Você é a mulher mais elegante e talentosa que conheço, Ana. É claro que sua loja seria um sucesso, ele diria, com aquele tom de voz que misturava orgulho e uma pitada de possessividade que eu, na época, confundia com proteção. Eu era a mulher dele. Era assim que ele me apresentava aos amigos, aos colegas de trabalho, aos clientes, não minha esposa Ana Paula que tem uma boutique, mas minha mulher, Ana, como se eu fosse uma extensão de sua identidade, um acessório valioso em sua coleção de conquistas. E eu, ingênua que era, achava aquilo charmoso. Me sentia segura, amada, parte de algo grandioso. Nossa vida social era agitada, repleta de jantares em restaurantes sofisticados, coquetéis em casas suntuosas na Barra da Tijuca, e viagens internacionais que Ricardo organizava com maestria. Ele era um anfitrião nato, e eu, sua parceira perfeita. Sempre impecável, sorridente, a cúmplice silenciosa de sua grandiosidade. Os fins de semana eram dedicados à família, menos a dele, claro. Meus pais moravam no interior de Minas Gerais, e as visitas eram esporádicas. Ricardo tinha uma família grande e barulhenta, típica carioca, com churrascos dominicais, na casa da tia Lúcia em Jacarepaguá, onde o samba rolava solto e a cerveja. De Lara Eroff, eu me esforçava para me encaixar, para ser a nora exemplar, a cunhada companheira. Sorria, elogiava a feijoada da tia Lúcia, dançava um samba torto e fingia entender as piadas internas sobre futebol. Ricardo observava tudo, com um ar de satisfação, como se eu estivesse passando em mais um de seus testes. A fachada era impecável. Ricardo era o marido perfeito, atencioso, charmoso, sempre me trazia presentes de suas viagens, uma joia discreta, um lenço de seda, um perfume francês. Pequenos gestos que reforçavam a narrativa de um homem dedicado e apaixonado. E eu, por outro lado, era a esposa dedicada, que cuidava do lar, gerenciava a boutique com esmero e estava sempre disponível para ele, para seus caprichos, para suas longas ausências. Éramos o casal do comercial de margarina, a imagem da felicidade estampada em cada foto, postada nas redes sociais, em cada brinde, em eventos, mas, como toda fechada, a nossa tinha trincas, invisíveis a olho nu, mas perceptíveis ao tato de quem vive dentro dela. Pequenas rachaduras que eu ignorava, atribuindo ao cansaço, ao estresse do trabalho de Ricardo, ou à minha própria insegurança. Ele estava sempre no telefone, mesmo durante nossos momentos mais íntimos. Reuniões de última hora, clientes exigentes, problemas inesperados. Eu tentava não questionar. Afinal, ele era um homem de negócios. Meu trabalho era apoiá-lo, ser seu porto seguro. As ausências de Ricardo se tornaram mais frequentes e mais longas. Viagens de negócios que antes duravam 2 ou 3 dias, agora se estendiam por uma semana, às vezes mês. Eventos maiores, Ana, demanda mais tempo, ele explicava, com aquela voz suave e convincente. Eu sentia uma pontada de solidão no peito, mas me ocupava com a boutique, com as amigas, com a ginástica na praia, tentava preencher o vazio com a rotina, com a esperança de que, ao retornar, Ricardo compensaria o tempo perdido com carinho e atenção redobrados. Certa vez, ele voltou de uma viagem a São Paulo, com um buquê de rosas vermelhas e uma caixa de brigadeiros gourmet, da doceria, que eu adorava. Eu estava no 7º céu. Para minha rainha, por aguentar minhas ausências, ele disse.
me abraçando forte. Naquele abraço, no entanto, senti um perfume estranho em sua camisa. Algo floral e doce. Diferente do seu amadeirado usual. Descartei a ideia imediatamente. Era bobagem. Talvez o perfume de alguma cliente que ele encontrou, ou o cheiro do hotel. Minha mente, treinada para a conformidade, sempre encontrava uma justificativa para qualquer dissonância. Comecei a notar pequenas inconsistências, detalhes ínfimos que juntos formavam um mosaico perturbador. Ricardo, que era impecável com as finanças, começou a demonstrar uma certa desorganização. Faturas de cartão de crédito que chegavam com valores estranhamente altos. Notas fiscais de restaurantes ou hotéis em cidades que ele não havia mencionado em seus roteiros de viagem. Quando eu perguntava, ele desconversava com minha maestria. De um ator experiente, isso deve ser um erro do sistema. Ou talvez eu tenha pedido algo a mais para um cliente. Não se preocupe com isso, meu amor. E eu, tola que era, me preocupava, mas me convencia a não insistir. Não queria ser a esposa ciumenta, a mulher desconfiada. O celular de Ricardo, antes sempre jogado em qualquer canto da casa, passou a ser seu objeto mais precioso. Nunca saía de perto dele. Dormia com ele ao lado. Na cabeceira levava para o banheiro, para a cozinha. Uma vez, ele o deixou carregando na sala, enquanto tomava banho. A tela acendeu com uma notificação. E eu, por um lapso de curiosidade que nunca me perdoaria, me aproximei. Era uma mensagem de texto. Não consegui ler o conteúdo, pois a tela apagou rapidamente. Mas o nome do remetente ficou gravado em minha mente. Bia. Meu coração disparou. Bia. Quem era Bia? Ricardo não tinha nenhuma colega de trabalho ou amiga próxima com esse nome. Eu conhecia todo o círculo social dele. E Bia não era um nome familiar. A dúvida se instalou. Uma semente de desconfiança que, uma vez plantada, começou a germinar lentamente em meu peito. Eu tentei ignorar, racionalizar. Talvez fosse uma Bia do trabalho, uma nova funcionária. Mas a sensação de que algo estava errado persistia, como um zumbido incômodo. Naquela noite, tentei ser casual. Ricardo, quem é Bia? Perguntei. Enquanto jantávamos um risoto de camarão, que eu preparei com tanto carinho, ele levantou a cabeça, o garfo parou no ar. Seus olhos, antes brilhantes, demonstraram um milésimo de segundo de pânico, rapidamente disfarçado por um sorriso forçado. Bia. É a Bia, uma nova assessora de eventos que estou treinando. Muito competente, por sinal. Ele retomou a refeição, mas o silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Eu o observei com mais atenção do que o normal. Ela estava mais pálido, com uma leve tensão nos ombros. A explicação parecia plausível, mas a forma como ele reagiu me fez duvidar. Dias se passaram, e a dúvida se transformou em uma inquietação constante. Comecei a observar Ricardo com outros olhos. Seus gestos, suas palavras, seus hábitos. Ele se tornara mais reservado, mais distante, mesmo quando estava em casa. As conversas se resumiam a amenidades, aos meus problemas na boutique, as notícias do dia. A intimidade que antes nos unia parecia ter se dissipado, substituída por uma formalidade velada. Os beijos eram menos apaixonados, os toques menos carinhosos. Era como se estivéssemos atuando em uma peça de teatro, cada um cumprindo seu papel, mas sem a emoção que a história pedia. Uma noite, Ricardo chegou em casa à tarde, alegando uma reunião de última hora com clientes estrangeiros. O cheiro de perfume feminino era mais forte do que daquela vez, e dessa vez era inconfundível. Era um perfume floral, marcante, adocicado, que eu nunca tinha sentido antes em suas roupas. Ele percebeu meu olhar e rapidamente mudou de assunto. Ana, você não vai acreditar no tráfego da linha vermelha hoje. Quase morri de tanto engarrafamento. Eu assenti, meu estômago embrulhado. Aquele cheiro não era de uma reunião de negócios, era o cheiro de uma mulher, de outra mulher. A coragem para enfrentar a verdade começou a brotar em mim, lenta e dolorosamente. Eu não queria acreditar, não podia acreditar que meu casamento, a base da minha vida adulta, fosse uma ilusão. Mas os sinais estavam ali, gritantes, impossíveis de serem ignorados por mais tempo. Eu precisava de provas de algo concreto para confrontá-lo, ou para me convencer de que estava louca. A primeira coisa que fiz foi checar os extratos bancários. Ricardo sempre foi discreto com as finanças, mas eu tinha acesso às contas conjuntas. E, a algumas senhas, com mãos trêmulas, abri o aplicativo do banco. E ali estava pagamentos recorrentes a uma floricultura, a um restaurante no bairro de Laranjeiras que nunca havíamos visitado juntos, a uma joalheria no centro,
com datas que coincidiam com suas supostas viagens de negócios. E, o pior, uma despesa considerável em uma pousada charmosa em Búzios, com diárias de fim de semana. Em um período em que ele havia me dito que estava em um congresso em Brasília, meu mundo desmoronou. As evidências eram esmagadoras. Não havia mais como ignorar. Meu marido não estava vivendo uma vida dupla. Ele estava vivendo uma vida completamente diferente. Uma vida que me excluía. As viagens de negócios, as reuniões de última hora, as desculpas esfarrapadas, tudo era parte de uma trama elaborada, cuidadosamente construída para me enganar. A raiva começou a ferver dentro de mim. Uma raiva gélida e paralisante. Mas junto com a raiva, veio a dor. Uma dor profunda e excruciante de uma traição que atingia não apenas meu coração, mas minha dignidade, minha confiança, minha própria percepção da realidade. Eu não conseguia dormir. Passei a noite em claro, olhando para o teto do quarto, ouvindo a respiração tranquila de Ricardo ao meu lado e sentindo um abismo crescente entre nós. Aquele homem que eu amava, com quem eu dividia a cama, os sonhos, a vida, era um estranho, um mentiroso, um traidor. As lágrimas desciam silenciosamente pelo meu rosto, e eu as enxugava rapidamente, para que ele não percebesse nada. Eu não queria confrontá-lo ainda. Eu precisava de mais informações, de um plano. Eu precisava de uma verdade que fosse inquestionável, que o deixasse sem saída. A vida de Ana Paula, que antes parecia um quadro perfeito, agora se revelava uma pintura borrada, com cores falsas e traços distorcidos. A farsa estava exposta, e a dor da descoberta era apenas o começo de sua jornada em busca da verdadeira liberdade. A manhã seguinte, amanheceu nebulosa, como um reflexo do meu estado de espírito. Ricardo acordou com sua habitual energia, como se a noite anterior não tivesse existido, como se o cheiro de perfume feminino, em suas roupas, fosse uma invenção da minha mente. Ele se espreguiçou, beijou minha testa rapidamente, e murmurou um bom dia, meu amor. Sua voz parecia oca, distante, e eu me forcei a sorrir de volta, sentindo um gosto amargo na boca. A farsa continuava, mas agora, eu estava ciente dela. E essa consciência era uma arma. Decidi que agiria com calma, com inteligência. Não faria um escândalo. Ricardo era um homem astuto, e eu sabia que, se o confrontasse sem provas irrefutáveis, ele me manipularia, me faria sentir culpada, me faria duvidar da minha própria sanidade. Eu precisava ser mais esperta do que ele. Meu primeiro passo foi discreto. Liguei para a floricultura que aparecia nos extratos bancários. Inventei uma desculpa sobre um presente que Ricardo havia enviado e que eu queria confirmar o endereço. A atendente gentilmente confirmou que as flores eram entregues regularmente em um endereço no bairro de Laranjeiras, em nome de uma senhora chamada Beatriz. O nome: Bia Beatriz. Meu coração afundou mais um pouco. Em seguida, liguei para o restaurante em Laranjeiras. Pedi informações sobre uma reserva recente, feita por um Ricardo. E, como num filme, a recepcionista confirmou uma mesa para 2, frequentemente reservada em nome de Ricardo, com uma senhora elegante e loira. O retrato da minha rival começava a se formar em minha mente. A raiva se misturava à curiosidade. Há uma necessidade quase doentia de saber quem era essa mulher que roubou meu marido e minha paz. A joalheria no centro foi mais difícil. Eles não podiam dar informações sobre compras de clientes, mas eu tinha o comprovante da despesa, e a data me direcionou. Uma rápida pesquisa na internet revelou um blog de noivas, que mencionava uma joalheria específica, com um design exclusivo, de anéis de noivado. Uma pontada gelada me atingiu. Anel do noivado seria possível? A cereja do bolo veio com a pousada em Búzios. Com a desculpa de ter esquecido algo no quarto, consegui a confirmação da estadia de Ricardo e Beatriz, no fim de semana, em questão. A descrição do quarto, o charme do lugar, as atividades oferecidas, tudo parecia um conto de fadas, mas um conto de fadas que estava sendo vivido por outra mulher, no lugar que deveria ser meu. A farsa era mais elaborada do que eu. Ricardo não era apenas infiel, ele estava construindo uma vida paralela, uma família paralela talvez. A cada descoberta, a cada prova, uma camada da minha vida se desfazia, revelando o vazio por trás da fachada de felicidade. E essência, uma mistura avassaladora de dor, humilhação e uma determinação crescente. Não seria a vítima silenciosa dessa história. Eu me levantaria. Comecei a pesquisar sobre Beatriz, com o nome completo da floricultura, do restaurante e a vaga descrição da loira elegante. Eu mergulhei nas redes sociais. Demorou dias,
Mas finalmente, encontrei-a, Beatriz Valadares, uma mulher deslumbrante, de cabelos loiros e olhos expressivos, talvez uns 5 anos mais nova que eu, supérfluo, fotos de viagens, de jantares, e o detalhe mais chocante, uma foto dela com um anel de noivado na mão esquerda com a legenda, dizendo sim para o meu futuro. A data da postagem coincidia com a compra na joalheria. Meu sangue gelou. Anel do noivado. Meu Deus! Ele estava noivo. Ele estava noivo de outra mulher, enquanto eu, Ana Paula, sua esposa, sua mulher, vivia uma vida de aparências. Ao lado dele, em Ipanema, a farsa era tão grotesca que beirava o absurdo. Meu estômago se revirou. Senti náuseas, uma vertigem que ameaçou me derrubar. Respirei fundo, tentando conter o turbilhão de emoções. Eu não podia desabar agora. Eu precisava ser forte, mais forte do que nunca. Mas a revelação mais dolorosa ainda estava por vir. Em uma das fotos de Beatriz, havia uma criança, menino, de uns 3 ou 4 anos, com um sorriso idêntico ao de Ricardo. Aqueles olhos, aquele formato do rosto, era inegável. Não era apenas um caso. Ele tinha um filho com ela, uma família completa, enquanto eu esperava em casa, vivendo uma mentira. Aquele era o verdadeiro golpe. Não era apenas traição, era a negação de uma vida que eu sonhava construir com ele. Um futuro com filhos que nunca viriam da minha parte. A dor da infertilidade que eu havia enfrentado em silêncio por anos, e que Ricardo havia acolhido com compaixão. Agora, se revelava uma ferramenta em sua farsa. Ele sabia que eu não podia ter filhos, e isso, talvez, fosse a justificativa para sua vida dupla, ou, pelo menos, a desculpa que ele usava para si mesmo, com cada descoberta. A imagem do homem que eu amava se desfazia em pedaços. Ricardo não, era apenas um infiel. Era um personagem, um ator talentoso, que havia me escalado para um papel secundário, em sua peça de mentiras. A dor era dilacerante, mas a raiva, uma raiva justa e poderosa, começou a me impulsionar. Não chorei mais. As lágrimas haviam secado, substituídas por uma determinação férrea. Eu não seria a coitadinha da história. Eu me reergueria e, acima de tudo, eu o faria pagar por cada mentira, por cada momento de humilhação, por cada ilusão que ele havia construído. Comecei a planejar minha fuga, não apenas do casamento, mas da farsa, da imagem que ele havia criado de mim, e de dinheiro, de um lugar para ficar, e, mais importante, eu precisava de um plano para desmascará-lo de uma forma que ele nunca esperaria. Procurei a ajuda de um advogado de família, uma amiga de longa data, doutora Helena, uma mulher forte e pragmática, que eu sabia que me daria o apoio necessário. Marquei um almoço com ela, evitando qualquer suspeita de Ricardo. No restaurante, com a voz embargada, contei toda a história, mostrando as provas que havia coletado. Helena me ouvia com atenção, seu rosto sério, seus olhos cheios de compaixão e indignação. Ana, isso é grave, muito grave. Ele cometeu bigamia. E a questão do filho, isso é um prato cheio para um processo de danos morais e materiais, ela disse, ajeitando os óculos. Mas precisamos de mais. Precisamos de algo que o atinja onde mais dói, no bolso e na reputação. Ele é um homem público, certo? Isso o destruiria. Helena me instruiu sobre como coletar mais provas, como documentar cada passo. Não o confronte ainda. Continue agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Isso nos dará tempo para montar a estratégia perfeita. Segui as instruções de Helena à risca. Cada vez que Ricardo saía de caça, eu revirava seus pertences, procurando por mais pistas. Encontrei mais notas fiscais, mais mensagens suspeitas no lixo, até mesmo um cartão de Dia dos Pais de Bia e Pedrinho. Pedrinho, o nome do filho dele. A facada foi ainda mais profunda. O comportamento de Ricardo se tornou ainda mais insuportável. Ele estava mais exigente, mês e distante, como se estivesse cada vez mais confortável em sua vida dupla. Eu o via sorrir com piadas e sentia um nó na garganta. Como ele podia ser tão cínico, tão cruel? Eu olhava e via o monstro por trás do homem charmoso que eu havia amado, Minha Boutique, que antes era uma paixão, se tornou meu refúgio. Eu me dedicava com ainda mais afinco, criando novas coleções, buscando inspiração em cada detalhe do meu dia. Era ali, entre os tecidos, as linhas e as cores, que eu encontrava um pouco de paz, um senso de controle em meio ao caos que minha vida se tornara. E então, veio o acaso. Uma tarde, enquanto Ricardo estava viajando a negócios para o sul, uma correspondência chegou em nome dele. Era uma carta do banco,
um aviso de penhora. Meu coração disparou. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Era sobre uma dívida imensa, um empréstimo gigantesco que ele havia feito em nome da empresa de eventos, e que estava atrasado há meses. A empresa estava à beira da falência. Aquilo foi um choque. Ricardo sempre foi tão orgulhoso de sua empresa, de seu sucesso. Como ele podia estar tão endividado? E por que eu não sabia de nada? Segundo, a farsa de seu casamento com Beatriz ganhou um novo e terrível significado. Ele não estava apenas me traindo. Ele estava me arrastando para um buraco financeiro. Sam, nosso apartamento, nosso carro, todos os nossos bens estavam em risco. Liguei imediatamente para Helena. Helena, você não vai acreditar. Ele está falido. A empresa dele está prestes a quebrar e ele fez um empréstimo em nome dela que não consegue pagar. Helena ficou em silêncio por um momento. Ana, isso muda tudo. Ele não está apenas te enganando. Pessoalmente, ele está colocando sua segurança financeira em risco. Isso é uma vantagem para nós. Mas precisamos agir rápido, precisamos proteger seus bens, separar as finanças antes que os credores cheguem. A descoberta da falência iminente de Ricardo e da dívida colossal foi um divisor de águas. Não era apenas uma traição sentimental, era uma bomba relógio financeira prestes a explodir e me levar junto. A raiva pela infidelidade se misturou ao pânico e a uma fúria ainda maior pela sua irresponsabilidade e por me colocar em uma situação tão vulnerável. Helena foi categórica. Eu precisava agir com extrema rapidez e discrição. O objetivo agora não era apenas me livrar dele, mas me proteger de um possível desastre financeiro. Ela me orientou a reunir todos os documentos que pudesse encontrar relacionados às finanças de Ricardo e da empresa. Contratos, extratos bancários, notas fiscais, recibos, absolutamente tudo. No dia seguinte, sob o pretexto de uma dor de cabeça, Ricardo saiu para resolver assuntos importantes na empresa. A casa estava vazia e eu comecei minha caçada. Revirei o escritório dele de cima a baixo, cada gaveta, cada pasta. Encontrei uma caixa trancada no fundo do armário. Eu sabia que a chave ficava em um porta-joias que ele raramente usava. Com mãos suadas, abri a caixa. Lá dentro, uma pilha de documentos ainda mais chocantes, comprovantes de pagamentos para contas no exterior, contratos de empresas fantasmas, e-mails criptografados. Ricardo não estava apenas endividado, ele estava envolvido em um esquema muito maior, algo que parecia ser lavagem de dinheiro ou algum tipo de fraude fiscal. Os números eram astronômicos. As viagens de negócios para o exterior ganhavam um novo e sombrio significado. Ele não ia a congressos, ia para reuniões com gente perigosa, para movimentar dinheiro ilegalmente. Meu corpo tremeu. Ricardo era meu marido, o homem que eu amei e com quem construí uma vida, estava envolvido em atividades ilícitas, colocando não apenas a minha vida financeira, mas a minha própria segurança em risco. A Bia, o filho, o noivado, tudo era uma parte menor de uma fraude muito maior, uma fachada para uma vida de ilegalidade. Aquele homem perfeito que eu conheci era na verdade um impostor, em todos os sentidos da palavra. Liguei para Helena, quase sem voz, relatando minhas descobertas. Ela me pediu para levar tudo a ela, imediatamente. Chegando em seu escritório, ela analisou os documentos com um semblante grave. Ana, isso é muito sério. Ele não está apenas te traindo. Ele está te expondo a riscos criminais. Você precisa se separar imediatamente e denunciá-lo. Não só pelo divórcio, mas pela sua própria segurança. Se esses documentos caírem nas mãos erradas, você pode ser implicada. A ideia de denunciar Ricardo de expor tudo mas o medo de ser arrastada para o mundo sombrio dele era ainda maior. Eu não tinha escolha. Meu casamento, minha vida, tudo havia sido uma farsa. Eu precisava me libertar. Helena me orientou a procurar um lugar para ficar temporariamente. Sugeri o apartamento da minha tia Lúcia, a mesma tia dos churrascos dominicais. Tia Lúcia, que era pura bondade e simplicidade, me recebeu de braços abertos, sem fazer perguntas. Apenas me abraçou e disse: minha filha, o que precisar, a tia tá aqui. Naquele abraço senti um calor que não sentia há muito tempo. Com o apoio de Helena, comecei a tirar minhas coisas do apartamento, aos poucos, discretamente. Ricardo estava sempre viajando, o que facilitou. Levei minhas roupas, meus objetos pessoais e, o mais importante, os documentos que comprovavam a farsa e a fraude. Em minha boutique, comecei a reestruturar os negócios, transferindo as contas para meu nome
e reforçando a segurança dos meus ativos. Eu estava me preparando para a tempestade. A data do confronto estava marcada. Helena havia me aconselhado a esperar Ricardo retornar de uma de suas viagens de negócios ao exterior. O plano era simples: surpreendê-lo com as provas em mãos, em um ambiente neutro, com testemunhas. Escolhemos um café discreto no Leblon, perto da minha boutique. Helena e um detetive particular, que ela havia contratado para reunir as últimas peças do quebra-cabeça, estavam na mesa ao lado, disfarçados. Eu estava nervosa, mas determinada. Minhas mãos tremiam, mas minha voz estava firme quando Ricardo entrou no café, com seu sorriso sedutor de sempre. Ana, meu amor, que surpresa agradável. Achei que estaria na boutique, ele disse, me dando um beijo rápido no rosto. Seus olhos varreram o local, como sempre buscando algo ou alguém. Ele se sentou à minha frente, pedindo um café expresso. Ricardo, precisamos conversar. Sério, eu disse, minha voz baixa, mas carregada de uma intensidade que o fez me olhar com curiosidade. O que houve, querida? Algum problema? Na boutique? Ele perguntou, com a mesma displicência de sempre. Respirei fundo. Não, Ricardo, o problema é com você. Com as suas mentiras. Ele franziu a testa, seu sorriso começando a vacilar. Mentiras? Do que você tá falando, Ana? Eu retirei da minha bolsa uma pasta. Dentro dela, os extratos bancários, as notas fiscais, as fotos de Beatriz com o anel de noivado, a foto do Pedrinho e o golpe final, a carta de penhora do banco e cópias dos documentos da fraude. Comecei com calma, mostrando os extratos, laranjeiras, búzios, a joalheria, a Bia. Ricardo, você está noivo de outra mulher e tem um filho com ela. O rosto dele empalideceu, o sorriso se desfez completamente. Seus olhos se arregalaram em pânico. Ele tentou argumentar, gaguejar. Ana, isso não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando? Eu o interrompi, a voz agora carregada de desprezo. Você tem uma vida dupla, Ricardo. Você tem um filho. E você me manteve em uma farsa por anos. Eu joguei a bomba. E não é só isso. Sua empresa está falida, Ricardo. E você está envolvido em lavagem de dinheiro e fraude fiscal. Eu tenho as provas aqui, tudo. Ele ficou mudo. Seus olhos se moveram rapidamente para Helena e o detetive, na mesa ao lado, percebendo que a situação era muito maior do que ele podia controlar. Ele tentou se levantar, mas eu coloquei a mão na pasta, firmemente. Não, Ricardo. Você vai sentar e ouvir. Eu já conversei com a doutora Helena. Ela tem todos os documentos, e a polícia também já está ciente. Eu menti sobre a polícia, para assustá-lo, para que ele percebesse a gravidade da situação. O pânico tomou conta do rosto dele. Ele se sentou de novo, os ombros caídos. Ele sabia que estava encurralado. A farsa havia chegado ao fim. Ele tentou apelar, choramingar. Ana, meu amor, eu posso explicar. Eu estava com problemas financeiros, e essa mulher, ela me enganou. Chega, Ricardo. Minha voz ecoou no café, chamando a atenção de alguns curiosos. Eu não quero ouvir suas mentiras. Eu quero o divórcio. E eu quero o que é meu por direito. Ou eu denuncio tudo o que descobri para as autoridades competentes. A escolha é sua. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo me olhava com uma mistura de ódio e desespero. Ele sabia que eu tinha a faca e o queijo na mão. Ele havia subestimado a mulher que ele mantinha na sombra. Helena se aproximou de nossa mesa discretamente. Ricardo, a Ana Paula tem provas irrefutáveis. É do seu interesse cooperar. Um divórcio amigável, com a divisão justa dos bens. Ou você enfrentará as consequências legais das suas ações. E elas serão severas. Ele olhou para ela, depois para mim, e por fim, assentiu com a cabeça, derrotado. A farsa havia desmoronado. E junto com ela, a imagem do homem invencível que ele havia construído. O processo de divórcio foi rápido e doloroso, mas necessário. Ricardo, acuado pelas provas e pelo risco de ser denunciado por crimes financeiros, aceitou todas as minhas condições. O apartamento em Ipanema, a maior parte dos bens, e uma pensão generosa para mim. Ele saiu da minha vida como um furacão, deixando um rastro de destruição, mas também abrindo espaço para a reconstrução. Os primeiros meses foram difíceis. A dor da traição e da descoberta da fraude era constante. Eu me sentia humilhada, ferida. Mas, com o apoio de Helena, de minhas amigas e da minha família, eu comecei a me reerguer. Mudei-me para um apartamento menor, mais acolhedor, na lagoa, com uma vista que me lembrava que a vida continuava, mesmo após a tempestade.
Minha boutique se tornou meu principal foco. Eu a reformei, expandi e lancei novas coleções com um vigor renovado. A energia que antes eu dedicava a tentar decifrar Ricardo, agora eu investia em meu próprio negócio. O sucesso foi imediato. Clientes de todas as partes do Rio, e até de outros estados, vinham à minha loja, atraídos pelo meu estilo único e pela paixão que eu colocava em cada peça. A boutique deixou de ser apenas um negócio para se tornar um símbolo da minha resiliência, da minha capacidade de transformar a dor em arte. E em meio a essa reconstrução, uma nova Ana Paula começou a emergir. Mais forte, mais confiante, mais consciente de sua própria voz. Eu voltei a me dedicar à ginástica na praia, ao yoga e a explorar a vida cultural do Rio. Reencontrei amigos antigos, fiz novos, permiti-me rir de novo, sonhar de novo. Um dia, enquanto caminhava pela orla, encontrei Pedro. Ele era um arquiteto paisagista, charmoso e divertido, que eu havia conhecido brevemente em um evento de moda. Nossos olhares se cruzaram e um sorriso sincero brotou em meus lábios. Começamos a conversar, e a cada encontro, a cada risada, eu senti uma conexão genuína, algo que nunca havia experimentado com Ricardo. Pedro era diferente. Ele me ouvia, me apoiava, me incentivava a ser quem eu realmente era, sem máscaras, sem fachadas. Ele admirava meu trabalho, minha força, minha história. Com ele, eu podia ser Ana Paula, a mulher real, com suas cicatrizes e suas vitórias. Aos poucos, meu coração começou a se abrir novamente para o amor, para a leveza, para a alegria. Ricardo, por outro lado, desapareceu do mapa. As notícias que chegavam até mim através de Helena eram de que ele estava enfrentando graves problemas legais devido às suas fraudes. Sua empresa faliu e ele foi processado por inúmeros credores. O império que ele construiu com mentiras desmoronou e ele se viu sozinho, sem a máscara de sucesso que sempre o definira. A Bia e o Pedrinho, nunca mais tive notícias. Acredito que ela também o deixou após descobrir a verdade sobre sua situação financeira e criminal. Um ano após o divórcio, minha boutique foi eleita a melhor do Rio de Janeiro, em uma revista de moda renomada. Eu estava no topo, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Meu apartamento na Lagoa era meu refúgio, meu santuário. E Pedro, com seu carinho e sua presença constante, se tornou meu porto seguro. A vida me deu uma segunda chance e eu a abracei com todas as minhas forças. A farsa de Ricardo, que um dia me paralisou, se tornou o catalisador para minha própria verdade. A fuga foi a descoberta de que a verdadeira felicidade não reside nas aparências, mas na autenticidade, na coragem de ser quem você é e na capacidade de se reerguer, mesmo após as maiores decepções. Aquele dia, na varanda do meu novo apartamento, com a vista deslumbrante para a lagoa, o Corcovado ao fundo e a brisa suave do Rio de Janeiro. Eu tomei meu café da manhã com Pedro, ele lia um livro sobre paisagismo, e eu checava as últimas notícias do mercado de moda. Olhei para ele, para o sorriso sincero em seu rosto, e senti uma gratidão imensa. A vida me deu muito mais do que eu jamais imaginei. Não era a vida perfeita de um comercial de margarina, mas era a minha vida, real, cheia de desafios e vitórias, e acima de tudo, cheia de verdade. A farsa de Ricardo havia sido dolorosa, mas a minha fuga para a verdade me libertou. E essa liberdade era o maior tesouro que eu podia ter. Com o tempo, a dor da traição de Ricardo diminuiu, dando lugar a uma sensação de alívio e gratidão pela liberdade que eu havia conquistado. A boutique prosperava e eu estava cada vez mais envolvida em projetos que me traziam genuína satisfação. Comecei a organizar workshops de moda sustentável, utilizando tecidos orgânicos e promovendo pequenos produtores locais. Minha loja se tornou um espaço de empoderamento feminino, um ponto de encontro para mulheres que, como eu, buscavam inspiração e resiliência. Pedro era meu parceiro em tudo. Sua visão artística complementava a minha, e ele me incentivava a explorar novas avenças. Juntos, viajamos pelo Brasil, buscando novas inspirações para a boutique, conhecendo artesãos e tecelões em comunidades remotas. Nessas viagens, percebi o quanto eu havia me fechado em minha própria bolha, em meu mundo de aparências com Ricardo. Agora, eu estava aberta para o mundo, para as pessoas, para as experiências. Uma tarde, enquanto eu estava na boutique, recebi e-mail. Era de uma revista de moda internacional, convidando-me para apresentar minha coleção na Semana de Moda de Paris. Meu coração disparou. Era o sonho de toda a vida de uma designer de moda. Eu li e reli o e-mail várias vezes,
para ter certeza de que não era um engano. Liguei para Pedro, e ele comemorou comigo, vibrando com a notícia. Ana, isso é incrível! É o reconhecimento que você merece por todo o seu trabalho, sua dedicação. A preparação para a semana de moda foi intensa. Noites, sem dormir. Provas de roupa, ajustes, modelos, trilha sonora. Eu me dediquei de corpo e alma, sabendo que essa era minha chance de mostrar ao mundo o que eu era capaz. Minha equipe na boutique, formada por mulheres talentosas e dedicadas, me deu todo o suporte necessário. Sentia-me parte de algo maior, de uma comunidade de mulheres que se apoiavam e se fortaleciam mutuamente. Em Paris, o desfile foi um sucesso estrondoso. Minha coleção, inspirada na exuberância da natureza brasileira e na força da mulher carioca, arrancou aplausos e elogios da crítica especializada. Modelos renomadas desfilaram minhas criações. E eu, Ana Paula, a mulher que um dia se viu presa em uma farsa, estava ali, no centro do palco, realizando um sonho que parecia inatingível. Após o desfile, enquanto recebia cumprimentos e posava para fotos, meus olhos encontraram os de Pedro. Ele estava na primeira fila, com um sorriso de orgulho que me encheu de emoção. Ele era minha rocha, o meu porto seguro, o homem que me amava e me apoiava em cada passo da minha jornada. Aquele momento em Paris foi a consagração da minha nova vida. Não era apenas sobre a moda, sobre o sucesso profissional. Era Sabra, a minha reinvenção, sobre a coragem de me libertar de uma vida de mentiras e construir a minha própria verdade. A verdade de uma mulher forte, resiliente e autêntica. De volta ao Rio, a vida continuou a florescer. Minha boutique se tornou um ícone da moda carioca. E eu, uma referência no mundo da moda sustentável. Comecei a dar palestras, a inspirar outras mulheres a perseguirem seus sonhos, a não se deixarem definir pelas decepções do passado. Minha relação com Pedro se aprofundava a cada dia. Ele não era apenas um namorado, era um companheiro de alma, um amigo, um confidente. Nossa casa na Lagoa se tornou um lar de verdade, repleto de risadas, de projetos, de planos para o futuro. Não tínhamos a pressão de ter filhos, mas tínhamos a plenitude de uma conexão que transcende as expectativas sociais. Um dia, enquanto jantávamos em um restaurante aconchegante no Jardim Botânico, Pedro me fez uma pergunta. Não era pedido de casamento tradicional, com joias e ajoelhamentos. Era um convite para uma vida juntos, um compromisso de amor e parceria. Ana, você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, construindo nossa história, com cada dia sendo uma nova aventura. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza, e sim de uma alegria transbordante. Eu disse sim com todo o meu coração. Aquele sim não era apenas para Pedro, era um sim para mim mesma, para minha felicidade, para a vida que eu havia construído com tanto esforço. O casamento foi simples, íntimo na casa da tia Lúcia, com a família e os amigos mais próximos. Não houve ostentação, apenas amor verdadeiro e a celebração de uma nova fase. Tia Lúcia, com seus olhos marejados, me abraçou forte e sussurrou em meu ouvido. Minha filha, você merece toda a felicidade do mundo. Deus tem um plano para cada um de nós, e o seu era se libertar e encontrar a sua verdadeira luz. E ela estava certa. A farsa de Ricardo havia sido o catalisador para a minha libertação, para a descoberta de uma força que eu nem sabia que possuía. A verdade, por mais dolorosa que fosse, me conduziu a um caminho de plenitude e de um amor que eu jamais imaginaria. Ricardo, as notícias sobre ele cessaram completamente. Soube apenas que ele enfrentou processos severos e perdeu tudo, inclusive a credibilidade e a liberdade. Sua vida de fachada desmoronou. E com ela, ele... Mas para mim, a página havia virado. Hoje, sentada na varanda do meu apartamento na Lagoa, observando o pôr do sol dourado, pintando o céu do rio, sinto uma paz que transcende qualquer desafio que eu já tenha enfrentado. Minha boutique prospera, minha vida com Pedro é um conto de amor e parceria. E eu, Ana Paula, sou a prova viva de que a verdade, por mais dura que seja, é o caminho mais seguro para a liberdade e para uma vida plena. A farsa do meu marido me abriu os olhos para a minha própria verdade. E essa foi a maior fuga que eu poderia ter imaginado. Uma fuga para mim mesma. O futuro se abria brilhante, com novos desafios e novas alegrias. Eu sabia que a vida não seria perfeita, mas eu tinha as ferramentas para enfrentar qualquer coisa. A resiliência, a autenticidade e o amor verdadeiro
se tornaram meus guias, e o Rio de Janeiro, com sua beleza e sua energia vibrante, era o palco perfeito para minha história de superação. Uma história que começou com uma farsa, mas que encontrou sua verdadeira beleza na força da verdade. Eu, Ana Paula, me tornei a mulher que eu deveria ser. E essa foi a maior vitória de todas.